tarde a todos e todas. Só mais uns minutinhos a gente já começa, só aguardando o pessoal entrar. E aí a gente já entra para a nossa talk de hoje, tá bom? Boa tarde, pessoal. Qualquer coisa, se já quiser mandando alguma coisa no chat, já para a gente ir discutindo também ali. A gente só está esperando aqui a pessoa voltar já para a gente começar o talk, mas fiquem à vontade para mandar qualquer dúvida aí que já tenham na cabeça aí, a gente já até acelera o talk. Pô, isso aí. A Priscila teve só um probleminha técnico, no Quem Sabe Faz ao Vivo, sempre dá um probleminha, mas ela já está entrando, a gente já começa. Eu separei algumas perguntinhas aqui para o Eduardo e para a Priscila também, mas é claro, vocês podem deixar perguntas no chat, pode levantar a mão, para a gente deixar isso bem interativo, tá bom? Bom, para a gente. Aqui, galera. Foi mal, eu queria Oi? perguntar Oi, de Edu. quais empresas que o pessoal é, para ir colocando no chat aqui um pouquinho, para a gente entender o perfil do pessoal também. Seria massa. Bora, pessoal. Pode colocar aí no chat. O Edu tá perguntando aí de qual empresa vocês são. Se quiserem deixar aí no chat, a gente já vai entendendo aí o perfil de cada um. Pessoal mais de RH mesmo, pessoal de tecnologia, qual posição vocês estão hoje, pessoal? A Priscila já está conectando, a gente já pode começar. Vou fazer uma breve apresentação aqui para vocês da Coru, e aí a gente já entra para o nosso tema do dia, tá bom? Deixa eu só ver se o áudio da Pri tá ok, para a gente startar. Bom, enquanto ela está ajustando o áudio, eu vou fazendo minha apresentação, porque daí a gente já entra direto no tema, só para a gente não extravasar muito o tempo, tá bom? Deu certo, Pri? Tudo bem? Vocês me ouvem bem agora, gente? Agora sim, perfeito. Ah, que ótimo! Ufa! Maravilha. Bora começar então, para a gente não extravasar muito tempo. Rapidamente, eu sou Samuel Ferreira, mais conhecido como Muca, na vida e também na Escola Coru, faço parte do time de Growth e sou o administrador das nossas comunidades, inclusive a Papo de Gente, onde eu trouxe, né, onde eu cuido da agenda de talks, lives, mentorias, benches, justamente para a gente agregar ainda mais a nossa comunidade, né, e trazer mais valor ainda a isso. Tá? E o que é a Coru, gente? A Coru é uma universidade as a service e a gente acelera empresas e pessoas com algumas torres de atuação que eu vou apresentar aqui para vocês brevemente. Tá? Mas antes de falar das nossas torres de atuação, quem a gente já atendeu, tá? Dentro da nossa torre de tecnologia, nós já atendemos o Grupo Boticário, a Ambev, o iFood. Dentro da nossa torre de growth, com os nossos produtos, nós já atendemos Desktop, Hunter Douglas, né? E pessoas e performance já passaram por nós, Alpargatas, Eletromídia, entre outras, tá? Quais são as nossas torres de atuação atualmente, tá? Dentro da torre de tecnologia, nós temos upskilling, reskilling, B2C, B2B na área de tech, tá? Então, engenharia de software, mobile, engenharia ou ciências de análise de dados, produtos digitais. Na torre de growth também para o B2C e para o B2B, vendas, customer success, customer experience e marketing digital. Tá? E nosso carro-chefe hoje, que são a torre de pessoas e performance, nós temos aí curso de liderança, diversidade e inclusão, desde censo, né, ou a implementação do núcleo de diversidade e inclusão nas empresas, gestão de pessoas e soft skill. Para 2024, nós estamos implementando aí a torre de indústria e operações. Né, os nossos fundadores, o Dani, ele atua muito dentro da nossa comunidade Papo de Gente, ele é nosso CEO atualmente, a Raíssa Florencio encabeça a minha torre, né, que é a torre de Growth, a Priscila Costa está na torre de operações, e o Lucas Santiago, ele é o nosso CTO. E antes da gente começar, quero lembrar que o nosso curso de aceleração de RH ainda está com inscrição. Esse é o QR Code. Quem tiver dúvidas sobre esse tema que a gente vai discutir hoje, de People Analytics, também será discutido no nosso curso de aceleração de RH. Pode me chamar lá na comunidade e para quem tiver alguma dúvida, tá bom? Todo mundo da comunidade já tem 20% de desconto. Belezinha? Então, bora começar, acabar com o merchan aí e bora começar a nossa talk, tá bom? Deixa eu só fechar aqui rapidinho. Muito bem. Bom, antes de começar, quero agradecer novamente Eduardo Corazin, Priscila Pereira, se apresentem aí para o pessoal, para a gente já começar o nosso tema de hoje. Muito obrigado novamente pela presença. Começa daqui, então? Pode ir lá, Pri. Bom, gente, boa tarde. Primeiro, eu que tenho que agradecer pelo convite, pela oportunidade.
Eu tenho a sorte de sempre encontrar o Edu em momentos agradáveis, né, Edu? A gente se cruza de forma bem aleatória por aí na vida e é sempre em momentos bacanas. Isso é um privilégio. Bom, me apresentando rapidamente, gente, hoje eu sou gerente sênior de algumas áreas ali na Cogna, dentre elas People Analytics. Além de People Analytics, sou responsável por toda a área de produtos digitais internos. Nós temos 6 principais frentes de produtos digitais que são pensados, desenvolvidos exclusivamente para os nossos colaboradores, nossos 24 mil colaboradores. Então, tem um time de produtos e tecnologia, um time de projetos estratégicos da Vice-Presidência de Gente e Cultura, governança corporativa e People Analytics, que acaba sendo uma área transversal com todas essas áreas que eu toco e com as demais áreas da vice-presidência e algumas outras da companhia. Eu tenho um histórico aí, eu estou há 1 ano e meio na Cogna, mas antes de Cogna eu tive uns bons anos de Falcone, que foi onde o bichinho, não apenas de People Analytics, mas de produtos digitais, tecnologia, me picou ali também, e foi ali que começou a jornada. Feliz de estar aqui com vocês, gente. Obrigado, Pri. Pô, gente, prazer enorme também estar aqui. Pri, sempre os papos são excelentes, sempre são papos muito agradáveis, então eu espero que vocês também conversem com a gente, interajam com a gente, para a gente também transformar esse papo em algo que agregue bastante para todo mundo, tá, pessoal? Então, hoje eu estou como head de People Future. Não, você vai estar pensando, que papo é esse de People Future? É que a gente entende que muito do futuro do RH vai passar por Analytics, tecnologia e inovação. Então, são as 3 áreas que a gente tem aqui dentro, que eu lidero aqui dentro do iFood, tá, pessoal? Putz, de histórico, eu acho que eu comecei uma carreira mais técnica, tá, pessoal? Então, eu vim de TI, então é legal olhar um pouco isso daí, porque meu trabalho de bastante tecnologia e eu sou uma pessoa que está hoje no RH, assim, e acho que é um movimento que a gente acaba vendo cada vez mais comum de acontecer, tá? Dado que a gente está pensando muito nesse novo RH, esse RH que vai mais focado em dados, mais focado em tecnologia, agora AI vindo muito forte, né? Então, acho que isso também explica um pouquinho desse movimento, assim, super empolgado para falar com vocês e, putz, galera, o que tiver aí de dúvidas no chat, algumas coisas que vão rolando na apresentação, vão trazendo, que é um papo, né, não é uma palestra. Obrigado, Exatamente. cara. Muito bom. Eu separei algumas perguntas aqui principais, mas obviamente vocês aqui no ao vivo podem interagir, perguntar, pode deixar no chat, pode levantar a mão, para que seja o máximo aproveitado aí de todos, tá bom? Bora começar então com o meu roteiro básico aqui. São 3 perguntas em uma, tá? Então, gostaria primeiro de ter a percepção da Priscila e depois a percepção do Eduardo dessa mesma pergunta, tá bom? Então, como deveria operar uma área de People Analytics, né? Quais os objetivos e como se integra com o restante do RH? É amplo, mas vamos lá. É. Eu gosto de dizer que a área de People Analytics, eu acabei de comentar, eu tenho a área de produtos digitais e eu tenho a área de People Analytics. Mas eu vejo as duas coisas muito integradas. O nosso propósito aqui, eu falo isso repetidas vezes para o meu time, nosso propósito aqui não é entregar Dash. Na verdade, o Dash acaba sendo, em alguns casos, nem é 100% deles, acaba sendo o meio. Mas o que a gente precisa entregar é ferramenta de gestão para as lideranças e às vezes para os próprios times. E aí, para isso, eu costumo trabalhar muito com mindset de produto mesmo. E aqui a gente trabalha com metodologia SAFe, e inclusive o nosso time, SAFe é uma forma ágil, para quem não sabe, gente, é uma metodologia ágil, então a gente faz planejamento dos nossos 3 próximos meses, sempre com antecedência, vendo qual que é o nosso capacity, quais são as perguntas e os problemas de negócio que a gente precisa resolver. Então a gente sempre tem que partir de uma pergunta. Qual que é a dor? Qual que é a pergunta? Qual que é o job to be done? E aí, como que tem que se integrar com as áreas de negócio? É justamente entendendo qual é a melhor solução para essa área. A gente sempre fala, pessoal, não venham pedir dashes para a gente. Vem com essa dor. Priscila, tem uma determinada hipótese. Priscila, eu tenho uma rotina que eu rodo, que eu preciso de tais informações. Como que você me disponibiliza isso da melhor forma?
Então, eu acredito muito na produtização também da área de People Analytics para a gente trabalhar com essa geração de valor. E tem que ser relevante, né? Tem que criar relevância, tem que trazer impacto para o negócio e não só para a área de gente. Mas acho que a gente pode explorar isso, ir explorando isso no papo. Bom, eu concordo bastante com o ponto de vista da Pri nesse lugar, assim, mas eu acho que quando eu olho como deveria operar uma área de People Analytics, acho que o ponto principal que eu vejo sempre é resolver problemas reais de pessoas reais, assim. Então, dependendo de cada modelo de empresa, cada tamanho de empresa, eu acho que é um modelo de operação diferente. Ô, Edu, vocês estão fazendo parte de preditivo, estão com os dados todos organizadinhos e tal. Pô, precisa, entendeu? Esse daí é um lugar que a gente tem isso porque a gente precisa agora, porque a gente tem um grande volume de dados. Ah, poxa, uma empresa minha tem 200 pessoas, 300 pessoas. Cara, dá para você fazer People Analytics no Excel, entendeu? Então, o ponto de operar depende muito da situação onde está a sua empresa, qual que é o modelo de maturidade que você está olhando e qual problema você precisa resolver. Então, acho que é esse o ponto principal, acho que gerar valor, assim. Acho que quando eu penso muito em People Analytics, eu penso muito, eu até brinco, né? Eu penso na palavra potência. People Analytics para mim é potência. Então, como você potencializa pessoas, como que você potencializa decisões. Então, é para mim, e nesse lugar você não precisa ter a estrutura de dados, vamos dizer assim, é um problema nosso, um problema que a gente precisaria para resolver um problema de negócio. Então, eu vejo o People Analytics muito nesse lugar, assim. E como se integra com o restante do RH? Acho que aqui você tem um pouco de um desafio hoje em dia, porque o RH, como veio, a gente nunca foi cobrado por dados como RH, entendeu? Então, a gente está numa fase de evolução. A gente está num boom tecnológico, quando veio um monte de coisa para a gente está assim, meu Deus do céu, como que eu vou aprender dados, como que eu vou aprender tecnologia, como que eu vou aprender AI? Então, acho que o primeiro passo de integração, você tem que achar um ponto de senso comum e uma parte de reskilling. Eu acho que essa parte do como que a gente treina as pessoas, como que a gente também traz, acho que também tem o papel de People Analytics e trazer uma linguagem amigável também nas nossas análises, para a gente começar a conseguir fazer essa conexão, e daí avançando cada vez mais, assim. E pensando em planejamento, acho que People Analytics é uma das áreas que deveria drivar um planejamento estratégico da RH, porque daí a gente tem uma parte de as decisões baseadas em dados, entendeu? Então foi um pouco como foi isso agora dentro desse ciclo do iFood. Praticamente todo o PE nosso do RH, todo o PE nosso de People foi drivado pelas indicações, os insights de dados que a gente colocou um tempo antes do planejamento estratégico. Boa. Muito bom. E aproveitando, Edu, já que você está com a palavra, e para quem está começando do zero, né? Quais os passos aí deve tomar para estar implementando a área? Conta um pouco mais. Acho que até casa com um pouquinho do que eu e o Capri falamos assim, no começo. Assim. Eu até fiz um post no LinkedIn uma vez, People Analytics, por onde começar. E daí, para mim, é começar por um problema. Putz, se você começar, por exemplo, de People Analytics sem ter um problema claro que você precisa resolver, é muito difícil você conseguir o buy-in da área. Porque é uma área, vamos dizer assim, que ela se mostra o valor trazendo dados, trazendo insights. Se não tiver um problema claro para resolver, assim, pode ficar algo que fica um pouco solto e daí demora um pouquinho mais para as pessoas entenderem esse valor, assim. Eu acho que daí, e também depende de um pouco do próprio buy-in da liderança. Esse é o jeito mais fácil de conseguir buy-in. Mas, por exemplo, já tem o buy-in, putz, o que a gente pode fazer? Eu acho que tem essa parte do problema, mas acho que também tem uma parte hoje em dia, de estruturação, que também é importante, porque o que aconteceu pra gente no meio do caminho, tá? Essa daí tá uma história legal da gente bater um papo sobre, tá? A gente estava aqui no iFood como um todo, basicamente a gente começou a área de People faz 4 anos, tá? Parece que é mais tempo, galera, mas até 2020 o RH do iFood era BP. E daí depois a gente começou, o VIT daí veio trazendo o time, então praticamente a gente formou o time de People em 2020 aqui dentro, tá? E no começo a gente tinha uma parte de alguns problemas antes, que também a gente tem que pensar se a gente não tem esses problemas antes de começar a falar de People Analytics. Pô, tinha goteira no escritório, o ar-condicionado não funcionava, então a galera talvez nem tinha cabeça para esse parte mais desse RH mais data-driven. Então você tem uma parte também de entender o que é importante naquele momento e entender se People Analytics se aplica. Acho que esse que é o principal aprendizado por onde começa. E um grande cuidado que a gente tem que ter no começo
é muito relacionado à qualidade de dados do RH. Por que eu estou falando isso daí, que dá um negócio que a gente sempre tem que ter em mente? Porque a gente começou, acelerou o People Analytics e tal, começou a trazer umas análises. Quando a gente estava no período de avaliação de desempenho, colocamos o relatório final, tinha uma pessoa com grade errado. E daí isso gera uma descredibilidade para a sua análise gigantesca. Então, putz, quando você tem, igual eu falei, 200, 300 pessoas, você consegue entender quem é quem ali, quem está em qual grade, consegue corrigir no olho. Mas quando você já começa a ganhar um tamanho como time de people, é muito necessário também você contar para as pessoas a importância da qualidade do dado. Porque é o famoso que a gente tem, né? Lixo entrando é lixo saindo. Então, esse lixo pode levar a decisões erradas, e daí, putz, a gente também não consegue colher o valor de People Analytics, tá? Então, um pouquinho desse lugar que eu vejo aí, e Pri, contigo também agora. Agora ficou difícil. Mas quando estava fazendo a pergunta, eu pensei justamente nesses 2 pontos de conectar com uma dor real, porque a gente precisa apoio, o patrocínio para que a área exista, para que as outras áreas se conscientizem dessa questão do entra lixo, sai lixo, porque a gente vai pegar aqueles dados e trabalhar, mas quem é que está ali colocando aqueles dados para dentro de sistema, para dentro de planilha de Excel, que seja, se for o caso. E, gente, 2024, 24 mil colaboradores aqui na Cogna, tem coisa que é na planilha de Excel. É tudo insustentável. A gente trabalha para contornar todos os dias incansavelmente. Incansavelmente. Mas se a gente for esperar o ótimo sempre, não sai. O ótimo é inimigo do bom, a gente vai começando pequeno, vai testando com o que tem e vai evoluindo. Mas tem que olhar muito para essa questão do patrocínio, da conscientização das pessoas por conta de reputação. Porque cada vez que apareceu um box errado, uma informação de remuneração errada, é um pedacinho dessa remuneração que a gente coloca em jogo. E eu acho que tem outro tema que está muito, muito latente, muito recorrente no mercado agora, que é importante para quem está começando: LGPD e segurança de dados. São dados muito sensíveis, gente, muito sensíveis mesmo. Para algumas empresas, remuneração ainda é um tema muito sensível, que não pode vazar e tudo mais. Em outras já é um dado mais aberto. Mas é dependendo do que você está fazendo, se você está fazendo projetos que envolvam a saúde das pessoas, por exemplo, isso é super sensível. Orientação sexual, identidade de gênero, super sensível a depender dos casos também. Então, assim, toma cuidado na classificação. Estou trabalhando com base de dados, na classificação desses arquivos, na segurança desses arquivos, com quem é compartilhado esses arquivos. Estou construindo data lake, qual que é a gestão que está sendo feita disso? Eu acho que isso daí, ponto número 1, e dá para... Isso independente de você estar começando, de estar avançado, dá para cuidar desde o primeiro momento ali. Massa. O Eduardo já trouxe, né, um case inicial ali de como foi, né, a implementação, mas, Pri, você tem algum case, né, que você queira, né, dividir com a gente, que tenha sido massa? Foi minha primeira atuação com People Analytics, também ali em 2019, final de 19, começo de 20, Edu, porque eu acho que é quando a coisa ganhou força mesmo também, eu acho que se conversa. Eu estava na Falcone ainda e a gente tinha desenvolvido um produto interno, um produto digital próprio, e aquilo ali começou a juntar muito dado. Antes a gente tinha os dados de folha, basicamente, uma ou outra coisa, mas começou a juntar muito dado, especialmente dos nossos consultores, porque era o produto que a gente utilizava para fazer cadastro de agenda deles, alocação em projetos e tudo mais, e a gente perdia muita gente. E quando você é uma empresa de serviços, serviços especializados ainda, perder gente é perder produto, é perder conhecimento, é ter que encarar uma curva de aprendizado que em muitos casos demora anos para alcançar uma maturidade. A gente falou assim, não, a gente precisa começar a entender esse problema, e agora a gente tem dado para entender esse problema. A gente já fazia um trabalho forte de análise ali naquela área. Não era uma área de People Analytics, era uma área de Workforce Planning,
Então a gente já fazia um trabalho forte de orçamento, de workforce planning ali, e a gente começou a olhar para a predição de turnover, e foi nossa primeira empreitada com uma analista sênior, que fazia de tudo. Ela fazia da parte de engenharia, a parte de ciência e data vis. Uma heroína, que Ana Lúcia Aranha, vale a menção, aqui o reconhecimento, uma heroína que fazia tudo ali, a gente ia trabalhando juntas, e foi daí que a gente criou o nosso case interno na Falcone e falou assim, poxa, esse negócio está muito legal para trabalhar. E a gente está conseguindo aprender sobre o método, como que a gente aplica, como que a gente resolve problemas reais aqui. E aí a gente foi convidada para ir para a consultoria da Falcone, a gente deixou a área interna e fomos para a consultoria e começamos a vender produtos de People Analytics junto com a consultoria de gente da Falcone. Inclusive foi nessa época que eu conheci o Dani Spolaor, que foi a época que ele chegou na Falcone, e a gente viu aquilo ali escalando. Hoje é um negócio da Falcone super legal, com outras pessoas que seguem tocando, a Ana inclusive está lá, segue tocando o negócio, o Sérgio tocando o barco, com um time hoje ainda bem mais robusto. Maravilha, show. Edu e Pri, temos uma pergunta aqui de um participante, a Fernanda. Então eu vou ler para todo mundo, né, porque está aqui no chat. Então quem estiver assistindo depois no YouTube vai conseguir entender. Então, considerando a perspectiva de que os números não mentem, mas também não sentem, como podemos garantir que as análises de People Analytics não apenas forneçam dados precisos, mas também levem em conta o contexto humano e emocional dos colaboradores, para que possam tomar decisões mais empáticas e eficazes? Quer começar, Du? Pode ser. Eu acho que esse lugar, assim, acho que também tem um peso que a gente traz aqui dentro de People Analytics, que é eu não acho que seja um ou outro. Para mim é a mesma visão de AI, assim, eu acho que é um e outro, tá? Então, a intenção nossa é trazer dados que embasem decisões. Mas quando eu acho que a grande diferença, quando eu olho People Analytics de outros tipos de Analytics, é que eu acho que a automatização de algumas decisões, quando eu falo de People Analytics, é muito nociva. Por que eu acho que é muito nociva? Porque, gente, as variáveis do ser humano são basicamente infinitas. Então, eu falar que eu consegui colocar tudo num modelo é presunção demais da nossa parte como People Analytics. Então, eu vejo que sempre, para mim, é uma dupla, sabe? O poder que People Analytics te traz, a potência que People Analytics se traz numa análise de dados, mais a empatia humana. Que isso sim vai levar a decisões embasadas em dados e decisões mais humanas. Então, acho que eu não vejo nenhum nem outro, né? E daí, quando você traz muito essa parte na pergunta, né? Que você traz ali, como podemos garantir? Eu acho que a garantia disso é a formação da nossa liderança. Entendeu? Porque quem está tomando dados sobre pessoa no dia a dia são líderes, entendeu? E é esse o lugar que a gente tem que formar esses líderes para você falar assim, ó, você tem essa infinidade de dados que você pode usar, mas tão importante quanto os dados é você avaliar o momento da pessoa, entender se ela está com algum problema em casa, entender, por exemplo, de uma volta de licença maternidade, cara, como você dá contexto para essa pessoa, entendeu? Então, acho que tem muito mais do que só os dados, e eu acho que essa que é a beleza do People Analytics, sabe? Não é só vamos dizer, o tácito, tem também o que a gente tem que ver ali, além da pessoa, além do que a gente está ali no dia a dia, tá? Dando uma complementada aqui na resposta do Edu, eu acho que é por isso que eu costumo falar que o time de People Analytics precisa estar perto do negócio, precisa estar perto das outras áreas de RH, precisa facilitar a comunicação. Eu acho que, assim, modelos de predição, num geral, a gente tem que tomar um cuidado tremendo para não falar assim, essa pessoa, Eduardo vai sair do iFood. Que aí o líder já pega aquilo e fala, socorro, eu não sei como isso funciona, é uma caixa preta, é uma bola de cristal. Edu, por que você está querendo sair do iFood? E não, probabilística, gente. Existe uma probabilidade. A única certeza que a gente tem de um modelo de predição é que ele vai errar, entendeu? Mas a gente precisa comunicar isso, a gente precisa entender como que o usuário está mexendo naquela ferramenta, está recebendo aqueles dados, está absorvendo, para a gente buscar comunicar da forma mais simples, mais clara, para que ele entenda que muitas daquelas coisas não são determinísticas, são informações para ajudá-lo.
Boa, Pri, obrigado. Bom, a gente tem mais uma perguntinha, então eu vou seguir com essa perguntinha que a gente tem aqui no chat, depois a gente volta para o roteiro. A Maria Alice está perguntando sobre análise de rede organizacional, níveis de influência, quais são os principais casos de uso que vocês fazem? Cara, aqui na Cogna, nós ainda estamos estudando a respeito, nossas ferramentas ainda não estão nos permitindo fazer, mas eu acho que o Edu já faz. Essa eu vou deixar com ele. Vou trazer aqui para vocês, tá? E eu acho que é legal, antes, talvez, a gente dar até um passinho para trás e falar o que são redes organizacionais, tá, pessoal? Então, deixa eu dar share aqui no material super rapidinho. Quando eu vi a pergunta, eu já falei, deixa eu já puxar ele no material para dar uma apresentadinha para a galera. Qualquer coisa, Muca, se eu estiver indo muito além, você me freia aí, tá? Tranquilo. A gente então, galera, basicamente, o que são redes organizacionais, né? O que ela colocou é ONA, tá? Que são basicamente como que eu entendo o capital social da minha empresa, quase que matematicamente, vamos dizer assim, tá? Então, aqui um exemplinho que eu trouxe para vocês, vamos supor que você tem essa pessoa 1 aqui, deixa eu até colocar aqui como, deixa eu ver se eu consigo colocar o laser para vocês verem. Estão vendo o laserzinho funcionando? Sim. Boa. Então você tem essa pessoa aqui, tá? E essa pessoa trocou basicamente 2.000 e-mails, trocou 43 reuniões e 1.250 mensagens com a pessoa B. Então, isso daqui, o que acontece com essas duas pessoas? Ela tem uma forte conexão. E eu consigo olhar tudo isso por trás dos dados. Entende? Então eu consigo pegar os dados e eu consigo entender como as pessoas se interagem dentro da minha empresa. Olha que doido que é isso, o quanto de cases que a gente tem quando a gente consegue olhar a comunicação de uma maneira ampla, como se fosse um mapa gigantesco. Eu vou mostrar um pouquinho o mapa do ONA, do iFood, depois eu vou falar um pouquinho também sobre isso com vocês. E daí você pode vir aqui, você pode entender qual pessoa tem uma conexão mais mediana com outra, e você pode entender quais são as pessoas fracas, que tem uma conexão fraca uma com a outra. E daí o que isso pode nos ajudar? Esse case que eu estou aqui colocando para vocês na tela, esse é como que a gente coloca no modelo de avaliação 360. Então eu entendo quem tem uma conexão forte com outra pessoa e essas pessoas que a gente coloca para avaliar as outras no processo de avaliação. Então eu pulo uma etapa que pode ser carregada de vieses, que é a sugestão de quem deveria te avaliar. Entende? Então eu consigo ver isso automaticamente por como essas mensagens fluem. Um outro ponto que ela coloca, que é bem interessante também, que é a influência. Tá, pessoal? E esse daqui é um mapa de influência quando a gente pega o ONA. Esse daqui é basicamente, o ONA é a análise de redes organizacionais, tá, pessoal? Então, esse daqui é o iFood. Olha que doido, assim. Então, isso daqui é como as pessoas se comunicam no iFood. Mas quando você olha dessa maneira, você fala, nossa, Edu, não dá para extrair nada daí. Eu concordo. Na real, você consegue até extrair uma coisinha ou outra. Opa, deixa eu fechar aqui rapidinho que eu abri uma coisa extra. E pegar o pointer. Eu não coloquei em duas telas. Boa. Então, o que você já consegue ver aqui que pode ser um ponto de atenção? Tá vendo que tem... Cada pontinho desse é uma pessoa, pessoal. Você tá vendo que tem alguns pontinhos bem longe das redes de conexão? Essas pessoas podem ser um indício de turnover. Essas pessoas elas estão tão distantes das outras que pode ser um ponto de atenção de por que essas pessoas estão tão desconectadas, tá? Esse é um dos usos também que a gente pode fazer da análise de redes organizacionais. E daí ela coloca uma que eu acho bem interessante, que é aqui daí depois a gente clusteriza essas pessoas, e daí ela fala, pô, tem como entender quem são as pessoas mais influentes? Tem. Então tá vendo que quando eu pego aqui, essa daqui é eu clusterizo para começar a ficar um pouquinho mais fácil de ver, porque você pode ter influências na comunidade como um todo, mas você também tem alguns influências local. E daí são esses pontinhos pintados de azul escuro. Então essas pessoas são pessoas que ligam uma grande quantidade de pessoas, ou são pessoas que ligam pessoas muito influentes. Então, basicamente, se eu fosse pensar numa estratégia de change, essas seriam as pessoas chaves que eu deveria atuar no processo de change management para eu conseguir ter sucesso. Porque, senão, se eu conseguir atuar com essas pessoas, eu consigo atuar em uma grande gama de outras pessoas que podem ser impactadas indiretamente, tá? Então, isso aqui é um pouquinho da história de rede organizacional. Esse aqui é um papinho um pouco mais nerd, tá, pessoal? Que é um pouquinho mais... envolve bastante matemática, envolve bastante cálculo para a gente montar isso daqui, mas ainda assim é uma ferramenta de analytics que pode ter muito valor quando a gente fala como RH, tá? Edu, muito obrigado. Maria, tá respondido? Edu, eu vi
E no ano passado, né, mais ou menos nessa altura do ano, teve HR for Results, e o Viti fez uma apresentação que ele falou do ONA para uso de avaliação de pares, e eu me inspirei e acreditei muito nisso, e fui muito atrás. Foi um trabalho bem longo aí para conseguir trabalhar os metadados do Office 365, e estou utilizando agora para avaliação de desempenho. Eu queria entender se tem algum outro case, assim, que você está aplicando, de repente até de influencers que vocês estão utilizando aí para me inspirar mesmo. Tem esse de influencers que eu falei, tem o da avaliação de desempenho, um que a gente está fazendo agora, tá? Eu não tenho resultado ainda, mas é entendendo o quanto o modelo de comunicação e o próprio ONA impacta no modelo de produtividade de dev. Esse é bem legal, assim, igual eu falei, ainda não tem o resultado, mas será que, por exemplo, assim, o número de conexões que um dev tem, o número que, putz, aonde ele está, tem algum ponto que pode favorecer a produtividade dessa pessoa, entendeu? Então é um pouco das hipóteses que a gente está nesse momento para entender o que a gente deveria fortalecer como ambiente para um dev performar melhor. Então, um pouco desse que é o grande objetivo do projeto por agora, tá, Maria? Legal, muito obrigada. Massa. Muito bom. Pessoal, alguém tem mais alguma perguntinha antes da gente começar? Eu tenho mais algumas por aqui. Legal, Luca. Deixa eu ver se é uma perguntinha do Luca. Pensando em modelos preditivos, às vezes temos um modelo de alta precisão que aponta possíveis saídas, mas não sabemos muito bem como tomar decisões a partir desse output. Tem alguma dica de como direcionar decisões no nível de pessoas com base em predições de alta precisão? Acho que eu posso começar aqui. Bora, Pri. Luca, você precisa ter essa alta precisão? Porque eu já tive situações em que eu abri mão um pouquinho da precisão para conseguir dar explicabilidade para o modelo. Entendeu? Então, assim, eu posso ter uma... Se eu tenho uma... O modelo, ele acerta muito, assim, 90%, porque seria incrível. Mas eu não consigo trazer explicabilidade para ele e tomar ação. Eu costumo falar que a gente vai jogar bingo, né? Agora é o Eduardo, agora é a Maria Alice, e assim vai, uma hora vai dar bingo aqui. O objetivo de um modelo de predição, eu entendo que seja evitar alguns tipos de problema. A gente está trabalhando, por exemplo, um modelo de predição de risco das pessoas caírem em phishing, de roubo de dados, sabe, segurança da informação? Quando eu faço um modelo de predição desse, eu quero identificar quem são os perfis, não as pessoas pontualmente, né, mas os perfis que podem cair para fazer ação direcionada para esses perfis e reduzir o índice desse indicador. Turnover, acidentes de trabalho, assim, mesma coisa, entendeu? Então, se eu não consigo tomar ação, eu entendo que a gente perde bastante a geração de valor desse modelo, entendeu? Eu abriria um pouco mão da precisão dele para trazer variáveis que tragam explicabilidade, ou variáveis com as quais você pode trabalhar. Porque também existem variáveis que é o que é, e a gente fala assim, ok, mas eu não posso mudar essa variável e eu não posso criar ação em cima dessa variável. Teve um modelo que a gente fez uma vez para um cliente, e era um cliente que falava assim, é complicado, quando estou fazendo processo seletivo, assim, super crítico a coisa. Quando estou fazendo processo seletivo, eu tenho evitado mulheres, porque mulher tem filho, aí tem que cuidar da criança, aí vai levar para a escola, aí a criança fica doente, aí essa pessoa vai pedir demissão. A gente falou assim, nossa, meio sensível que a gente ouviu aqui. Vamos trabalhar nisso. Cara, 80% do time dele, pela característica do negócio dele, eram mulheres. Então, ele obviamente tinha essa percepção de que mulheres pedem mais demissão. De fato, mulheres pedem mais demissão, o que não significa que elas têm maior probabilidade uma mulher tem maior probabilidade de pedir demissão do que um homem, olhando individualmente.
E aí a gente foi lá no modelo de precisão, olhamos os resultados. Mulheres tinham uma probabilidade menor de pedir desligamento. Nós tínhamos menos mulheres em alta probabilidade do que homens, proporcionalmente. E aí a gente começou a desdobrar um pouco as variáveis que o modelo trabalhava, que era se a pessoa tinha filhos ou não, a quantidade de filhos, se ela trabalhava remoto ou não. Tinham vários, essas eram algumas delas. E aí a gente foi vendo que mulheres com filhos que podiam atuar remoto, o grupo que ficava em alta probabilidade de pedir desligamento era baixíssimo. Era um filetinho da coluna, assim. Então, ali a gente falou assim, poxa, isso daqui pode ser uma política, se a gente tiver que escolher X% tem que ficar remoto e Y% tem que ficar presencial, e a gente tem um problema de turnover, a gente pode trazer aqui com dados um critério para priorização das pessoas. E é de graça. Sai de graça. É uma ação que você faz e sai de graça. Era um modelo de alta precisão? Eu não sei o que você chama de alta precisão, mas era um modelo com um recall ali de, salvo engano, próximo a 65%, 70%, se a minha memória não me engana. E a gente teve um case de sucesso ali em redução de turnover, não foi só esse insight, esse é um exemplo, mas a gente conseguiu tirar bastante coisa ali. Boa. Pode complementar, Edu? Eu acho que tu tem uma dica, ô Lucas, assim, acho que concordo muito com tudo que a Pri falou, assim, acho que essa parte de explicabilidade é muito mais importante do que precisão, mas de verdade, assim, eu nunca vi um modelo, acho que o da Pri que ela falou aí, que o resultado é super bom, mas eu nunca vi um modelo com alta precisão mesmo de turnover, sabia, Luca? E daí a minha visão, cara, se você tá com um modelo de alta precisão, é sinal que você tem alguma decisão muito óbvia para fazer. Tô falando porque, tipo assim, eu já consegui um modelo de alta precisão, mas a decisão, o ponto que ele me trouxe era algo além do modelo. A gente fez um modelo preditivo de turnover de vendedores lá na época da Ambev. O Spolauer até vai lembrar dessa. E daí, o modelo teve um resultado 85-90, assim, que é o que a gente conseguia acertar de turnover. Mas tinha um problema tão claro de trilha de carreira que daí a gente começou a entender que o tempo de casa, quando tinha 2, 3 anos ali, a propensão das pessoas saírem era muito maior. Então o resultado acabou ficando muito evidente, entende? Então a consideração que eu faço é, se o modelo está com uma alta precisão, uma altíssima precisão, tem alguma decisão muito óbvia que você pode tomar até antes de chegar no nível de pessoa, tá? E daí depois que a gente ajustou esse ponto da carreira, nesse modelo de turnover, a precisão foi lá para baixo. Porque daí você não tinha mais um motivo óbvio que ditava o que era uma predição de turnover. E é nesse lugar que daí que a gente começa a entender um pouquinho mais de como utilizar o modelo preditivo realmente, sabe? Que é muito mais, ele deveria muito mais contar pra gente aonde que talvez a gente deveria focar os nossos planos de ação, entende? Então, ver as pessoas que estão com uma maior probabilidade de sair. E outro ponto que a gente teve um aprendizado muito legal. As pessoas que a gente deveria sugerir para sair não são ditadas pela estatística. São ditadas pelo seu potencial de HRBPs de fazer entrevistas de retenção. Olha que doido esse lugar, assim. Porque eu posso sugerir pessoas infinitas, dependendo da minha nota de corte que eu colocar dentro de um modelo de probabilidade. Então, isso deveria acompanhar o seu modelo de entrevistas de HRBP. Por que eu estou te falando isso? Porque a nossa intenção é sempre reter o máximo de pessoas que a gente considera como alta performance ou como uma excelente performance dentro das nossas empresas, correto? Então, com isso, eu deveria sinalizar as pessoas mais importantes para, cara, que essa máquina continue rodando com uma prioridade correta. Então eu vejo um pouquinho desse lugar, tá, Luca? Depois, cara, me conta um pouquinho aí se isso te ajudou, se não te ajudou. Se quiser falar mais, a gente fala. Antes de passar para Maria Alice, eu costumo falar assim, gente, é muito sensível esse negócio de ficar acompanhando métrica de qualidade de modelo de predição para a gente, porque o que a gente quer é bugar o modelo. Porque eu quero trabalhar naquilo ali que ele está falando que é o problema, aí vai cair, igual o Edu falou. Pô, quando a gente tratou aquele problema ali, a minha métrica do modelo despencou. E é isso que a gente quer. E aí, se a gente for
vender esse tipo de produto para o negócio, falando assim, eu terei sempre um modelo que tem alta precisão, a gente pode cair numa cilada, porque se ele estiver funcionando para dar insight para a área de negócio, essa precisão vai cair. Muito bem, Maria, você tem uma pergunta? Não, eu peço permissão para fazer um complemento para quem está trabalhando com People Analytics e não tem grandes populações na sua empresa, né? Mas ainda assim busca desenvolver modelos. Eu acho que a melhor forma de entender a acurácia dele é realmente ir observando se o que está predito, se ele vai de fato acontecer ali nos próximos meses. É um dos caminhos para que, como a gente não tem um grande volume, não consegue chegar nesses níveis de acurácia, mas ainda assim pode fazer People Analytics. Na real, aqui tem um negócio legal, Muca, para falar com esse ponto da Maria, assim. Legal. Uma discussão muito boa que eu tive, assim. Tinha um diretor que chegava e falava assim, o seu modelo preditivo de turnover não está funcionando. Eu falei, pô, que legal, cara, vamos explorar um pouquinho mais. O que você diz que está funcionando? Ele falou, puta, ele só está acertando 20% das pessoas que estão saindo. Eu falei, não, legal. E por que você está falando que isso é ruim? Com o que você está comparando que isso é ruim? Não, para mim 20% é ruim. Eu falei, e o que você tem se não tiver o modelo? Ele falou, eu tenho a liderança. Eu falei, vamos comparar a liderança, quanto que ela acerta das pessoas que saem com o modelo? Ele falou, pô, bora, vamos ver isso daí. A liderança, sabe, você tem, geralmente na avaliação de desempenho, você coloca qual que é o risco de saída da pessoa. E daí a gente comparou o risco de saída que as lideranças colocavam versus o risco de saída que o modelo dava. As lideranças acertavam 11%. E daí o modelo aceitava 20%. Então, apesar de ser dois valores baixos, o que você tem que comparar de vez em quando nesses lugares é, será que o meu baseline ele é pior até do que eu tenho como modelo, entendeu? Então acho que esse também é outro insight legal, assim, entender qual que é o seu baseline de comparação, qual que é o seu modelo, se, por exemplo, o que a gente fala muito quando a gente tem modelos de predição. Por exemplo, imagina um modelo de predição de eu jogar uma moeda de cara e coroa, certo? Se eu tiver qualquer coisa acima de 50% no modelo de predição, ele é melhor do que um achismo. Porque o achismo, você vai ter 50% de chance de acertar, se vai cair cara ou coroa. Se eu tiver um modelo que eu te der 52% de precisão, ele já é muito melhor do que o achismo. Tanto que a gente até brinca em ações. Se alguém acha um modelo que ganha 51% de predição no mercado de ação, essa pessoa pode ser multimilionária. Maravilha. Maria, você tem algo para complementar? Não, obrigada pelo espaço. Show. Maravilha. Pessoal, temos mais uma perguntinha aqui do Alessandro. Quais skills técnicas e comportamentais vocês consideram importantes para as posições na frente de People Analytics? Bora lá, Pri. Vamos lá. Pessoal, skill técnico, assim, busquem tudo que vocês puderem em termos de análise. Então, se especializem nisso. E aí, assim, choca no meu lado, análise de dados, cursos de estatística. Quem quiser algumas dicas, pode me chamar aqui no paralelo. Eu sou de humanas. Eu sou formada em relações internacionais, gente. Eu tive um caminho. Eu tive que percorrer um caminho importante aí durante a jornada. DataVis é importante, gente, porque DataVis é como a gente comunica. Não adianta nós fazermos trabalhos super legais se a gente não consegue comunicar isso daí. Falando de técnico comportamental, a gente precisa ter sensibilidade do que é relevante para o negócio, do que está rolando no mercado. Você tem que ser curioso, você tem que ser uma pessoa questionadora, tem que estar inquieto ali. E quando eu falo o que está rolando no mercado, não é só o que está rolando no mercado, People Analytics aqui, então agora tá em alta modelo de predição, tá em alta ONA, ninguém mais fala de correlação simples, que às vezes já ajuda pra caramba. Não só isso, mas assim, quais são as trends das outras áreas de RH ali, entendeu? E aí a gente vai olhando, tentar trazer um exemplo simples aqui. Ministério do Trabalho, acho que foi em maio, abril, divulgou relatórios referente à remuneração para empresas que têm uma quantidade maior de X colaboradores.
Foi lá, soltaram com os critérios deles, super difíceis de descobrir quais são, e tem um monte de informação de remuneração de um monte de empresa que está pública. A gente está olhando para os nossos? A gente sabe explicar se um funcionário olhar lá no nosso site, que está divulgado agora, olhar lá no nosso site e começar a questionar, a gente sabe justificar isso? Então, o que está rolando no mercado como um todo, nas outras áreas de higiene, de cultura, para conseguir ser proativo para ajudar essas áreas no trabalho delas também. É assim que a gente também vai se tornando relevante. Boa. Ale, eu fiquei só com uma dúvida na sua pergunta. Eu tô tentando ler ela. Se você está pensando muito mais em entrar nisso, ou se você pensa muito mais em um desenho de skills para contratar essa área, tá? Então, eu acho que a Pri, ela trouxe brilhantemente ali, pô, essa parte de skills que você deveria esperar de qualquer pessoa para se desenvolver nesse lugar, assim. Mas, por exemplo, se eu pensar não sei se você colocou ali, não. Se eu pensar num desenho ali de uma área de analytics, acho que cai num ponto do que eu falei lá atrás, do depende. Eu acho que, por exemplo, hoje, com muita estrutura da minha área aqui de People Analytics, tá? Eu tenho toda uma parte de estrutura de engenharia de dados, então hoje a área está um pouco grande, está com 12 pessoas. E daí eu tenho uma estrutura de cientista de dados, tenho uma estrutura de visualização de dados, e eu tenho uma estrutura muito específica, que essa é uma estrutura bastante divertida da gente falar assim, que é uma estrutura que a gente chama de People Analytics do negócio. O que é essa estrutura, né? O que é essas loucuras que de vez em quando eu falo, né? People Futures, né? Essas papagaiadas, igual o vídeo falava muito. Então, porque essa área essa People Analytics do negócio, o que a gente entendeu como área de RH, como um todo, como área de People? Que existe um RH cross, que ele vai conseguir atender muito bem as grandes demandas da sua empresa. Mas dependendo do tamanho da sua empresa, ela tem modelos de negócio tão diferentes dentro dela que o RH Cross não vai conseguir atender esses diversos modelos de negócio só com o geralzão. Então a gente criou estruturas de mini RHs plugadas direto nas diretorias de negócio. E daí o que isso é legal também? Que tem uma pessoa de People Analytics dentro dessas estruturas. É como se fosse um mini RHzinho mesmo. Tipo, o Head de HRBP é como se fosse um mini CHRO ali dentro, e tem uma pessoa de comp, tem uma pessoa de People Analytics, tem uma pessoa de atração de talentos. Então você tem uma mini estrutura de RH lá dentro. E daí essa pessoa de People Analytics, ela tem que ter um perfil bastante cross. Então ela tem que saber um pouco de visualização, ela tem que saber um pouco de análise, ela tem que saber um pouco de consumo de dados. E isso, para mim, traz também esse insight do momento da sua empresa. Se for um negócio mais do começo, você vai precisar de uma pessoa bastante generalista. Quando a gente fala de essa parte de análise de dados, essa parte de People Analytics, você vai ter uma pessoa que consiga fazer essa ingestão do dado, você vai ter uma pessoa que consiga limpar esse dado, você vai ter uma pessoa que consiga analisar esse dado, você vai ter uma pessoa que consiga fazer a visualização dele e até a explicação. É uma puta mosca branca pra você achar no mercado, uma pessoa que faça tudo bem, assim. Ou é um pato, né? Você sabe a história do pato, né? O pato, ele anda, nada e voa, mas ele não anda bem, ele não voa bem e ele não nada bem, entendeu? Então é um lugar que daí a gente também tem que entender as escolhas, porque daí quando a gente começa a sofisticar a nossa área de People Analytics, você começa a ter que posições mais específicas. Você começa a ter que trazer alguém muito bom em engenharia de dados, porque essa pessoa vai garantir a sua base finésima. Pô, você começa a ter alguém muito bom na visualização de dados, porque aquela pessoa vai garantir uma experiência muito boa para quem estiver visualizando os dados de People. E daí você vai começar a pensar em cientista de dados. E daí vai ser uma pessoa muito boa em desenhar modelos. Então, acho que tem essa curva de evolução também ditada um pouquinho como o perfil das pessoas, tá? Maravilha. Boleta por aí ainda? Está respondido? Legal, obrigado, viu? Obrigado pela pergunta. Muito bem, então a gente está chegando quase nos minutos finais aí da nossa talk de hoje. Vamos falar um pouco de IA, né? Então, esse medo da IA, como que lidar com isso? Se tem alguma dica, né? Fala um pouco mais aí se a IA tem ajudado vocês e quais são algumas aplicações aí do momento. Conta um pouco mais sobre esse tema. Bora lá, Pri. Medo não precisa ter, mas tem que fazer direitinho, tem que fazer com cuidado. Eu acho que... O microfone tá um pouco... Tá para vocês também, Edu? Ih, ficou ruim de novo? Melhorou? Não? Não. Eu vou deixar na volta do computador aqui, gente. Peraí.
Não, ainda não. Acho que vai. Peraí. Melhorou um pouco. Melhorou? Não. Não tô te ouvindo. Então, Edu, vai falando que eu tento resolver aqui, pra gente não matar tempo. Boa, deixa eu lá aqui puxar aqui um pouquinho, tá, pessoal? Eu acho que é legal a gente entender um pouquinho também, quando a gente fala dessa pergunta, acho que tem uma camada mais abaixo, que é do comportamento humano, sabe? De pensar no que a gente tem medo. Geralmente a gente tem medo do que a gente não conhece bem, sabe? A gente tem medo geralmente do desconhecido. Então, acho que o primeiro ponto, quando a gente fala desse medo da IA, é torná-la algo conhecido, certo? E como a gente olha essa parte de algo conhecido para as pessoas, né? A gente faz o reskilling, a gente ensina elas sobre algo. Então, quando eu vejo essa primeira camada do medo, acho que a primeira superação sobre isso é conhecimento, letramento em IA mesmo, assim. A gente fez em junho do ano passado, ali, em 2023, um programa que a gente chamou de Airina. Então, a gente formou 100% do RH em IA. E daí, o que isso ajudou a gente? Ajudou as pessoas a pensarem mais do IA no seu dia a dia. E quebrou esse medo. Em vez da pessoa falar, nossa, será que isso daí vai vir para afetar talvez meu trabalho? Será que eu vou perder um posto de trabalho? E daí ela viu de outra maneira. Ela falou, nossa, isso me ajuda pra caramba no meu dia a dia. E é isso que é o futuro que eu deveria estar olhando. E daí é legal também, a gente acho que também tem um lugar que o iFood fortalece isso como cultura, que eu acho que também tem essa cultura do erro, essa cultura da inovação, essa cultura da tecnologia, ajuda nesse lugar. E também ter o buy-in da alta liderança é um negócio muito importante, tá, pessoal? Por exemplo, dia sim, o Diego Barreto, que é nosso atual CEO, ele vem trazendo para a gente, galera, eu espero que 100% do iFood esteja usando IA no dia a dia. Tem meta de utilização interna de inteligência artificial, entendeu? Então, é um lugar que então você tem uma parte de como quebrar o medo, conhecimento, então como que a gente traz conhecimento para o próprio RH, para a própria área de people, um buy-in da alta liderança, que eu acho que é muito importante também, eu sinto que esse lugar, cara, é extremamente importante, e daí acho que você traz ali um pouco de também como que a gente está utilizando hoje, né? Então, o que a gente tem algumas utilizações hoje? A gente tem algumas utilizações mega diferentes, que é resumo de feedback por inteligência artificial. A gente incentiva as pessoas a fazer o seu feedback para outra pessoa utilizando a inteligência artificial para dar mais clareza. Porque quantas vezes a gente não recebe aquele feedback que talvez esteja um pouco confuso e daí a gente demora um pouquinho para digerir. Então a gente criou um prompt, que é algo que a gente conta para a inteligência artificial para ajudar as pessoas a construírem feedbacks. A gente incentiva as pessoas a utilizarem a IA para construir seus PDIs. Então, tem aqui 3 pontos principais que eu tenho que desenvolver. Me sugira planos de ação, me sugira habilidades ligadas a isso, me sugira cursos. A IA funciona muito bem nisso. Daí tem algumas utilizações menos óbvias, assim, que é a gente utiliza a gente começou a utilizar essa parte de LLM, né, que essa nova IA que a gente tem dentro do nosso chatbot, por exemplo. Então transforma a linguagem em algo muito mais natural, é mais legal, mas tem um risco muito grande aqui, tá, pessoal? Se a sua FAQ, se esse bot seu interno tiver, você não avisar muito bem que o que ele fala talvez não tenha um compromisso legal, ele pode em algum momento alucinar. O que é alucinar? É quando realmente a inteligência artificial dá uma resposta que não tem nada a ver, entende? Já teve companhia aérea tomando processo por causa disso, tá? Mas passando desse lugar, e tem um outro lugar também muito legal, que é a gente tem o nosso modelo de escuta, né? Nossa pesquisa de pulso. Com base nessa pesquisa de pulso, selecionamos alguns líderes, né, que tinham algum ponto a desenvolver dentro de uma pesquisa de pulso. E a gente pegou essas variáveis dessas lideranças e colocou na inteligência artificial para sugerir ações. Então, olha que legal. Putz, a gente, em vez de ter, talvez, uma pessoa olhando líder por líder, pensando em qual ação podia tomar, a gente consegue escala. Então, acho que o grande ponto também da gente pensar em IA dentro do RH é ganhar escala, tá? Para sugestão de ação, para análise de dados e por aí vai, tá, pessoal? Pessoal, vocês conseguem me ouvir agora? Agora sim. Ah, então tá joia, porque eu tô duplamente aqui na reunião. Bom, tô
Tô com o Edu. Inclusive, a gente também tá usando a LLM aqui pro nosso bot, Edu. Depois eu vou te chamar para trocar figurinha sobre as dificuldades do percurso, porque pelo pouco que você falou, parecem ser as mesmas, mas a gente faz a mesma coisa. A gente avisa, olha, eu sou uma inteligência artificial, eu posso cometer erros, e a gente já dá uma brifada, porque ela pode alucinar. A gente tem trabalhado para que ela não alucine. A gente conseguiu fazer nossa virada de bot para inteligência artificial sem causar dano à avaliação de satisfação dos nossos clientes, o que já é bom. Agora a gente quer acelerar para conseguir ganhar eficiência e tudo mais. Existe uma complexidade porque nós somos uma empresa que cresceu por aquisição, então nós temos informações diferentes sendo dadas para pessoas diferentes. É um desafio. A gente também tem usado para pulso, CSAT, engajamento. Quando a gente roda uma pulso, se 1/3 dos nossos colaboradores responderem, são 8.000 respostas. Não tem como alguém avaliar essas respostas, gente. É inviável. E como que a gente cria plano de ação? Então, hoje a gente já tem prompts que sumarizam entre negativo e positivo, colocam por outras quebras de temas. Então, aqui é engajamento, aqui é remuneração, aqui é ambiente de trabalho, celebrações e assim por diante. Fazem um resumo para cada um dos temas e estamos começando a trabalhar no plano de ação. Estamos testando para ver a qualidade que esse plano de ação vem. A gente está gerando job description também dentro de um dos nossos produtos digitais. Então, a gente tem o produto que faz gestão de cadeiras. Eu, como líder, se tem uma substituição, uma contratação, vou lá abrir a vaga. Quando eu vou abrir a vaga, é chato escrever job description. Ninguém gosta. Então, o próprio produto, já a gente coloca algumas flags que ele sugere automaticamente com inteligência artificial, a pessoa valida ou não, coloca novas, tira, e aí gera a job description automatizada, a pessoa aprova ou não o texto. Quem nunca atrasou para abrir uma vaga porque tinha que escrever a job description? Então, a gente tem feito esses usos, mas também pensando na escala. Legal, maravilha. Pessoal, muito obrigado pelos insights. Nosso tempo aqui está finalizando, então, antes da gente encerrar, quero que Edu e Pri deixem um recado aí para o pessoal, e, obviamente, a gente pode marcar uma próxima aí para aprofundar no tema, porque realmente precisa de um tempo aí para as pessoas trazerem insights, perguntas, e a gente, né, tem um roteiro com algumas coisas ainda que a gente gostaria de aprofundar. Então, quem sabe uma próxima, uma etapa 2 dessa call, desse papo, para a gente aprofundar mais. Mas, para a gente finalizar hoje, Edu, deixa um recado aí para o pessoal e a Pri também. Boa. Acho que o meu recado pode ser até um recado que pareça um pouco duro, tá, pessoal? Mas eu acho que é um lugar que a gente tem que se mover, assim. Eu acho que eu sinto que o RH que não tiver preparado relacionado a dados, tecnologia e inovação vai ser um RH que vai ficar para trás. Então, sejam curiosos, estudem sobre o tema e evoluem sobre isso, entendeu? Não é um lugar mais legal de falar, puta, é a pessoa de tecnologia que tem que ver isso daí. Não, agora a tecnologia está mais próxima de vocês. Vocês conseguem acessar ela por linguagem natural. Então, agora vamos dizer que não tem mais essa desculpa, chama mocinho da tecnologia. Então, pessoal, se letrem, vamos evoluir. Acho que isso daí é um ganho que todo mundo pode ter relacionado a isso. A gente evolui como RH, como comunidade juntos, tá? Boa, obrigado. Pri? Mais uma vez fica difícil. Mas eu acho que no sentido do que o Edu falou, nos fortalecer como comunidade. Porque eu acho que a gente tem feito muita coisa semelhantes, um pode ir aprendendo com o outro para mostrar para o mercado. A gente já faz isso todo dia dentro de casa. Então vamos fazer para o mercado para mostrar essa geração de valor e a importância dessa área dentro do RH e não lá na tecnologia. Porque é outro bicho, gente. Muito bom. Pessoal, então, quem pôde ficar até o fim, muito obrigado. Quem participou também, agradeço. Na próxima semana, eu já vou incluir no nosso canal do YouTube, libero para todos vocês, na nossa comunidade. Então, um abraço, até a próxima, muito obrigado. Tchau, tchau.